Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um super episódio do Mentes Legais. Como você já sabe, o podcast que busca receber pessoas interessantes com trajetórias inspiradoras, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre os lados pessoal e profissional de cada uma das pessoas com quem nós temos a honra de bater um papo por aqui. E segundo o psiquiatra David Viscott, o sentido da vida é encontrar seu dom. O propósito da vida é compartilhá-lo. E exercendo o seu dom, nossa convidada de hoje conta com uma sólida trajetória como psicopedagoga clínica, especializada no transtorno do espectro autista e no transtorno de déficit de atenção por hiperatividade. Também é fundadora da Progressos Desenvolvimento, dedicada à consultoria e capacitação de famílias e profissionais no desenvolvimento infantil e transtornos neurobiológicos. Um trabalho que transforma realidades ao oferecer caminhos personalizados para que cada criança alcance seu potencial máximo. E ela também carrega na sua formação a riqueza das áreas de letras e pedagogia, o que amplia sua visão sobre educação e aprendizado. Como palestrante, tem compartilhado seu conhecimento em diversos espaços, sempre com a proposta de unir técnica, prática e sensibilidade no olhar sobre a infância. Autora de livros publicados no Brasil e em Portugal, ela mostra que seu compromisso vai além do consultório. É também o de produzir conhecimento acessível e impactante. No episódio de hoje, vamos saber mais sobre o seu trabalho e sua história. Seja muito bem-vinda ao Mentes Legais, Mariana Gambini. Obrigada. Fico muito feliz de ter sido convidada para participar desse episódio. Espero que enriqueça muitas famílias com a nossa proposta de hoje. Mariana, obrigado por você ter aceito o convite para ter que bater esse papo com a gente. Tenho certeza que a gente tem muitos assuntos interessantes para poder falar sobre diversos temas, né? Não só específico, mas que, sem dúvida, são caros a muitas famílias, né? Nos momentos atuais, na verdade sempre, mas atualmente a gente sempre tem uma necessidade cada vez maior de conversar sobre os temas voltados ao desenvolvimento infantil, seja por esclarecimento, seja também para poder levar essa maior gama de informações para outras pessoas. E justamente iniciando por aí, você ao longo do tempo que você está nesse trabalho, você já acompanhou diversas gerações de famílias. Quais são as mudanças mais significativas que você percebe na forma como a sociedade enxerga esse desenvolvimento infantil e os transtornos neurobiológicos também? Uma pergunta muito interessante para a gente iniciar, porque até então, há uns 10 anos atrás, pouco se ouvia falar sobre TDAH e autismo, né? Primeiro veio o boom do TDAH no início do ano 2000, e depois, né, quase 15, 16 anos depois, vieram mais diagnósticos de autismo. Hoje a gente fala em torno de 1 a cada 36 nascidos vivos. É bastante, né? Essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, mas compara-se a algo em torno disso aqui também no Brasil. No último censo, que a gente sabe também que nem todo mundo teve oportunidade de responder, no Brasil a gente tem cerca de 2,4 milhões autistas no Brasil. É um número muito alto, né? Diversas faixas etárias. Sim, que se declararam autistas no censo, né? Então, a gente olhar o número assusta, porque o número está crescendo, mas o que vem em torno desse número não está acompanhando, que são as políticas públicas, as informações, né? A capacidade técnica dos profissionais. Então, é algo muito recente. Só que está tão falado, tão mastigado o assunto, que a gente acaba achando que está tudo bem, que está tudo certo, que a gente já tem o melhor, né? Padrão ouro. Mas a gente está bem longe disso. Em relação ao desenvolvimento, quando a gente fala em desenvolvimento infantil, a maior capacidade do cérebro de desenvolver são nos 6 primeiros anos, que a gente chama de primeira infância, por causa da neuroplasticidade cerebral, que é a capacidade de fazer novas conexões neuronais do cérebro. Então, quando a gente tem um desenvolvimento infantil bem colocado, tanto na área da aprendizagem, na área do afeto, na área familiar, no desenvolvimento do brincar, a gente consegue com que essa criança tenha um desenvolvimento melhor, seja um desenvolvimento típico ou dentro do desenvolvimento atípico. Não, e
E eu acho bem interessante também, de fato, a gente começar por aí, porque, como você mencionou, há 10 anos atrás a gente não tinha a mesma quantidade de informação, talvez, que tenha hoje. No entanto, isso também nos leva a um outro ponto que pode ser muito complicado, que é o filtrar dessas informações. Porque o excesso de informação, muitas vezes também, ele pode ser prejudicial na medida de que a gente tem informação nem sempre confiável, nem sempre de qualidade, né? E hoje está muito fácil ter informação que a gente não sabe se a fonte é fidedigna, né? Você sabe que, enquanto profissional, isso é uma preocupação muito grande, não só minha, mas com quem trabalha com diagnóstico, porque hoje você vai ao Google e você acha todas as características de preencher critérios do DSM-5. Então, não adianta só fazer uma entrevista, uma anamnese com aquela família, porque, querendo ou não, todo mundo já vai para o consultório sabendo todos os sintomas, né? Então, você precisa estar com a criança ao longo de semanas para a gente poder fechar de fato uma avaliação. Exato, para ver se a criança apresenta aquelas características narradas na anamnese, porque informação a gente tem de sobra, intenção a gente tem de sobra das pessoas, e aí por isso que treinar esse profissional para ter esse olhar, porque o diagnóstico do autismo é extremamente e único observacional, não tem nenhum marcador biológico até então, né? Um exame de sangue, um exame de imagem. É um comportamento, é comportamental. Exato. Então, a gente não pode fechar nenhum diagnóstico sem acompanhar aquela criança ao longo de semanas. Agora, o que você acha, assim, falando mais de uma forma mais abrangente, no entorno do paciente, né? Qual que você enxerga sendo o maior desafio das famílias ao encarar um diagnóstico desse? Se eu falar em paciente, eu acho que talvez o que agrave mais a situação é a falta de comunicação, quando o paciente é não verbal. E aí a família, existem dois polos, né? Primeiro, a ansiedade da família, que aquela criança fale, de ouvir mamãe, de ouvir papai, né? E a criança talvez não venha falar, seja não verbal o resto da vida. E a falta dessa criança de ter possibilidade de conhecimento científico de fato e levar para essa família. Por exemplo, quando uma criança, um paciente, ele é não verbal, hoje em dia a gente tem a comunicação aumentativa alternativa, que proporciona aquele paciente se comunicar de maneira que não seja por meio da linguagem falada. Só que as famílias não têm acesso a isso. Então, acaba que esse paciente, por que o nível desse paciente, o nível de suporte ele é maior? Porque quando ele não fala, as pessoas pensam que ele não pensa. Então ele é anulado na sociedade. Tem um vídeo muito interessante que eu vi, que eu confesso que eu não sei se isso é verdade ou não, né? Mas achei interessante de toda forma. Que o pai tatuou no filho todas as letras do alfabeto. Aí perguntava a ele, você tá com fome? Aí ele ia lá com o dedo, indicava cada letra e formava a palavra que ele... E exatamente o que você falou. Pelo fato da criança não expressar, parece que ela não tem consciência. Exato. De expressão, né? Sim, existe um livro norte-americano, não vou lembrar aqui, mas depois vou passar para vocês colocarem no Instagram, é de uma autista não verbal, e ela aprendeu o alfabeto pelo typing. Então, o professor dela nos Estados Unidos iniciou a alfabetização dela com digitação do notebook. E ela aprendeu a escrever palavras, e ela escreveu um livro, que é sensacional, e ela fala isso. É até engraçado, cômico agora contando, mas o sofrimento dela era muito grande, que ela ia para terapia, vamos supor, aí o terapeuta falava, isso aqui é uma caneca, e ela não fala. Aí na outra sessão, caneca, nada. Aí eu falei, gente, eu já sabia que o azul era o azul, que o vermelho era o vermelho. E que saco ir para terapia, porque sempre era a mesma coisa. Então, isso mostra que a gente não pode capacitar aquele aluno, aquele paciente, aquele familiar, porque não fala que ele não está pensando, o cérebro está ativo. Só não consegue chegar na linguagem oral. E por aí você vê a necessidade realmente, como que as pessoas podem ir além, né, quando se tem o tratamento adequado,
mas também a compreensão do entorno, né, do ambiente. Como que elas podem ir muito além do que, por muitas vezes, as pessoas talvez esperassem delas, né? Sim. Agora, uma curiosidade que eu fiquei com base nisso que você mencionou. Para se chegar no diagnóstico, com isso se eu estiver errado, eu justamente isso ali, para se chegar no diagnóstico, primeiro, né, sobre a presença ou não do transtorno de espectro autista, você leva semanas, né, como você mencionou. E, eventualmente, num caso de, por exemplo, de uma criança não verbal, é possível, se chegar a um diagnóstico, ela não ser verbal ali naquele momento, mas posteriormente ela, em alguma outra fase mais ali adiante, vir a verbalizar, ou a gente já consegue, quando do diagnóstico, saber se vai ter ou não essa possibilidade de verbalização. O atraso da linguagem talvez seja um dos sintomas mais claros no início da busca pelo diagnóstico, né? Talvez seja o primeiro sintoma que a família perceba. A criança já está com 1 ano e meio, 2 anos e ainda não fala. E a gente sabe que o balbuciar vem em torno dos 7, 8 meses e a fala até 1 ano. Então, no marco do desenvolvimento, se a criança chegou a 2 anos e não está falando, tem alguma coisa errada. E aí, em relação agora à sua pergunta, se pode vir desenvolver a fala ou não. Em alguns casos sim, em outros não. Mariana, por quê? São condições... São condições cerebrais. Eu não tenho como olhar um cérebro da criança. Mas o que a gente sabe que é cientificamente as crianças que têm acompanhamento de terapia fonoaudiológica durante esses 6 primeiros anos, eles têm condições de desenvolver a fala. Até porque a fonoaudiologia, né, se ela é um instrumento importante, até para determinadas pessoas que não têm ou não que apresentam essa condição, quanto mais todo tipo de desenvolvimento para que apresente, né? Então, e as pessoas falam no meio que todo mundo que tem esse transtorno é extremamente inteligente. Não se sabe se isso é mito. Faz uma pergunta. Mas você que é especialista pode desmistificar isso melhor pra gente. São condições diferentes, né? A superdotação, altas habilidades, é uma condição diferente do autismo. O que acontece, às vezes, elas virem juntas, né? Então, uma criança de suporte nível 1, ele ser também uma criança com altas habilidades. Aí ele vai pegar um hiperfoco dele, e isso é bem interessante. Nossa, meu filho é super inteligente, né? Mas como é que é essa questão da avaliação dessa inteligência? É um QI elevado, que aí sim, né, é uma superdotação? Ou não, ele gosta muito de uma coisa, ele hiperfocou nesse assunto e aí ele realmente é muito inteligente nesse assunto. Ele acaba nichando. Isso, mas se eu pegar essa criança e colocar numa roda de conversa de um outro assunto, talvez ela não consiga falar nada. Entendi. Tem algo que é determinado. É um assunto, um tema que ele desenvolve aquela ligação muito Com o forte. tema, Você é um profissional só com aquilo. É engraçado, né, que dentro desses hiperfocos, na linguagem, por exemplo, muitos têm habilidade de falar outras línguas. Então, já tive paciente falando alemão, eu não sei falar alemão. Quando é inglês, está de boa, mas alemão, chinês, né, que é o mandarim, eles têm uma questão de facilidade de aprender outra língua e o mais interessante, eles não conseguem dialogar, né, em português. Nossa, que doido. Isso são curiosidades, né? Sim, sim. São importantes. Inclusive, nesse aspecto, né, a gente fala, partindo daí, a gente pode constatar mais uma vez que realmente cada ser humano é único, cada indivíduo, né, tem suas particularidades. E justamente nesse contexto, é importante que quando a gente fala de desenvolvimento infantil, se elabore um plano individual, né, para cada pessoa que vai ser alvo desse plano. Mas o que é que não pode faltar num plano eficaz? O que é que poderia ser comum, digamos assim, né, num plano eficaz para apoiar esse desenvolvimento cada vez maior de uma criança com transtornos neurobiológicos? Eu acho que nesse momento a gente pode falar algo que seja alcançado por quem está assistindo a gente, né? 75% das pessoas com TEA são tratadas no SUS. Esse número é muito alto. Sim. E o detalhe é importantíssimo. Então, assim, se eu monto um plano de intervenção na rede privada é uma coisa, se eu monto um plano de intervenção na rede pública é outra coisa.
E são 2 planos diferentes, é importante falar isso também. A gente tem o plano educacional individual, que é o PEI, e a gente tem o plano de desenvolvimento individual, que é a intervenção terapêutica, né? São 2 planos diferentes. Ter um PEI na escola é dar acessibilidade àquele aluno de estar num processo de escolarização, de educação. Contudo, há uma falha na lei, na legislação, que a gente ainda não tem esse profissional mediador. Então, hoje em dia, num concurso, quem pode ser um mediador? Qualquer pessoa? Uma pessoa que entenda da área da pedagogia? Uma pessoa que entenda da área da psicologia? Então, a gente precisa primeiro Normatizar essa questão. Exatamente. Para que a gente possa seguir um caminho e um plano que abranja para todas as crianças, que todo mundo tenha acesso ao mesmo plano. O que a gente tem hoje em dia? Na rede privada, por exemplo, da escola, a gente tem profissionais ali que são profissionais em curso. Eles pegam para ser mediador, normalmente, uma pessoa que está cursando pedagogia, uma pessoa que está cursando psicologia, numa área afim, para dar o suporte daquela criança. Lembrando que mediador é ajustar a funcionalidade da escolarização. Então, é achar um meio para que aquela criança consiga ter o conhecimento necessário sobre o assunto. Não é cuidador, gente. Não é o que vai dar banho na criança, não é o que vai levar ao banheiro, não. Mediador é mais um facilitador da educação. educação. Isso. Então, para a gente ter um bom PEI, eu tenho que ter esse profissional na ponta. Porque não adianta um psicopedagogo fazer um PEI muito legal e não ter quem aplicar. Porque senão fica a ideia sem... Então assim, Mari, qual é o padrão ouro? É que eu tenho esse profissional de ponta qualificado. E aí... Quanto quem faz Exato. Que aí a gente vai colocar já o PEI em ação. Às vezes a escola até faz o PEI, mas aí na hora de colocar, a criança não consegue ter acesso a uma educação inclusiva, por falta da capacitação técnica. Para que a ciência sem prática é estéril, né? Para que tu possa haver justamente essa aplicação. E tem alguma, assim, eu acho que esse é um tema muito sensível, né? Para todo mundo que escuta, e acho que para quem trabalha, muito mais, né? Tem alguma passagem marcante que você teve de progresso de um paciente com o transtorno? Tem. Vou citar o Benjamin, é uma família que eu atendo há uns 4 anos já na rede pública, no SUS, e o sucesso desse paciente não está em ser atendido pela Mariana, de forma alguma. O sucesso está em ter uma família comprometida com o tratamento. Importantíssimo. Então, eles são pessoas que moram na Baixada. Eles, para vir para cá, levam 1 hora e meia. Ele vem uma vez por semana, vai lá no hospital, fica 30 minutos comigo e ele volta para casa dele. E o que aconteceu que, para mim, ele é muito significativo? Ele tinha pavor de hospital. Então, quando ele via alguém com jaleco branco, ele já chorava, já saía de si, ficava muito nervoso. E aí eu passei 3 a 4 meses atendendo ele na sala de espera, que ele não queria entrar no consultório de forma alguma. Aí eu levei dado, levei bola, bolinha de soprar, bola de sabão, coisas que eu conseguia fazer ali com ele, ficar um tempo para ele criar vínculo terapêutico. Quando ele criou o vínculo terapêutico, entendeu que eu não era a moça da injeção, né? Quem ia pegar nele, aí consegui ir para o consultório. Nessa época, ele falava palavras soltas, mas ele não tinha um intuito comunicacional. Ele não tinha essa troca conversacional que a gente está tendo aqui. E aí ele falava, bola, carro, só que nem, né, com a dicção não tão perfeita. Hoje, ele desfilou com a escola no 7 de setembro, ele tem hoje 8 anos. Ele fala, conversa, ele me vê onde for, ele vem correndo. Tia Mari, que saudade, né? Então, foi uma evolução muito linda de ver que do medo, né? Agora virou uma referência. Eu virei referência na vida dele. E é muito engraçado, porque ele tem Instagram, aí ele me segue.
E aí ele conversa comigo. Só que em posição de terapeuta eu não posso ficar conversando com ele. Aí eu só dou uma curtida assim nas coisas, mas ele me manda coisa direta. Então a gente já tem essa troca, que é muito legal. E outra questão também, falando sobre a família dele, os pais são pessoas maravilhosas e eles, assim, eu sempre falei, olha, bichinho ajuda muito, né? E além de ter uma troca emocional, mas dá responsabilidade também. Então, ele alimenta as galinhas, os porquinhos, os pais pegam, por exemplo, uma caixa de papelão e dali transforma num brinquedo. Então, quando a família está comprometida nisso, faz muita diferença. Que eles colocam no ambiente escolar, não deixa faltar, não falta uma terapia. Quando falta, fica preocupado. Calma, pode vir na semana que vem, eu atendo em outro horário, não tem problema. Então, assim, quando a gente tem um conjunto trabalhando, o sucesso é muito melhor. Porque você agrega, né? Família, o tratamento, isso tudo. E uma coisa importante, desculpa de te interromper, mas falando desse assunto, me veio agora a questão de que a gente precisa ensinar essa família, né? Dar acesso a ela ao tratamento, mas de fato olhar o que eu estou fazendo. Uma coisa que eu faço, e aí é Mariana, eu coloco os pais dentro da sala. Eu não atendo só a criança. Eu deixo os pais observando o que eu estou fazendo. Porque eu sou 30 minutos na vida dele. As outras 23 horas e meia, ele está com a família dele, eu não estou lá. Então, se o pai e a mãe não olham, não aprendem, não tentam, né, ver que de forma eu estou fazendo para eles reproduzirem isso em casa, aí se não tivesse isso, meu sucesso seria muito menor. Seria parcial, né? Sim. Eu fico muito contente de ouvir histórias assim, porque isso vai muito ao encontro de um conceito, na verdade, que a gente tem, que originou, inclusive, o próprio trabalho do podcast, que é o fato de que a gente acredita que as nossas profissões são a maior forma de contribuição que a gente pode dar para a sociedade. E ouvir um relato desse aí vai muito ao encontro do que a gente pensa, né? Cada um, obviamente, a sua área, mas como que pessoalmente isso deve ser muito positivo, né? Muito. A gratificação que ela deve ter tido com essa é a mesma que a gente tem quando consegue atingir o objetivo de um cliente, procura, né? Então, esse é a essência do... E que demanda um sistema da mesma forma. Lógico. Sim. Né? Porque se no nosso caso, né, muitas vezes a gente até se frustra em algumas situações de que o nosso trabalho não demanda só a gente, demanda todo um sistema, seja magistrado, Ministério Público, oficial de justiça, enfim, né? O serviço psicossocial também, em casos voltados à direito da família, ou seja, é todo um sistema, da mesma forma na sua atuação, como você trouxe a questão da família, né? Os atores envolvidos, profissionais e pessoais, porque as outras 23 horas e meia ele teria que ter alguém aplicando aquilo ali que você está buscando evoluir profissionalmente ali com o paciente. Exatamente. Então a gente tem que ter sempre esse olhar no ambiente, porque uma andorinha só não faz, né? Precisa. Eu falo que eu sou um grão da areia da praia, né? Na vida deles ali, eu vou passar, eu tô de passagem, né? E aí a gente precisa fazer essa educação parental para que eles sejam terapeutas dos filhos deles. Sim, não é? E qual foi a maior lição que uma criança já te ensinou? Mostrar que ama sem falar nada. Isso aí é... Eu tenho certeza que aquele paciente me ama e ele não ser verbal. Verbalizar, né? Eu acho que isso além da gratificação em si, acho que é uma gama de sentimentos positivos, eu acho, Sim. que vem para a pessoa. Isso é muito bacana. Porque te torna humano, faz você se sentir humano, né? O atendimento humanizado deveria ser obrigatório, né? É uma política nacional o atendimento humanizado, mas a gente precisa colocar isso em prática, né? Senão muitas vezes ele vira letra de protocolo, vira letra vazia, né? E quando a gente trabalha com amor, né, tratando o outro como um ser humano, aí a gente consegue ter essa gratificação muito maior. Até mesmo porque tem muitas palavras que estão na moda, né? Empatia, atendimento humanizado, mas não é todo mundo que fala que aplica. Sim. Isso em toda a área. Toda área. E falar é mais fácil que aplicar. Com toda certeza. Mariana, você também é formada em letras e pedagogia. O que você enxerga que essas áreas podem ter influenciado positivamente no seu atendimento ali
na sua função de estar tratando com pacientes com espectro autista? Para entender melhor, talvez, o desenvolvimento infantil, né? Como que eu posso chegar com a informação ao cérebro dessa criança? Então, de fato, acessibilizar o processo de aprendizagem. Então, a pedagogia ajuda muito nessa parte que, até para a gente desenvolver um plano educacional, a gente entender quais são os déficits daquela criança e transformar isso em habilidades. Uhum. Porque a educação, né, ela, como tudo na vida, a gente volta a essa questão das particularidades, né? Desenvolver as habilidades de cada um, mas de proporcionar um desenvolvimento seguro para essas crianças. Eu imagino, me colocando, né, não tenho essa experiência, mas me colocando no lugar de um pai ou de uma mãe verdadeiramente atento com o desenvolvimento do seu filho, que não deixa de ser, deve ser um temor, talvez muito grande para esses pais, caso eles não estejam aqui. O Sim. que acontece para esses filhos? Você percebe isso no atendimento com as famílias? Muito! Na verdade, quando você se torna pai ou mãe, a proteção àquele ser já toma conta da sua vida, não tem para onde você fugir. Existe uma pessoa antes de ser pai e mãe e uma pessoa depois de ser pai e mãe. E você entender que o seu filho tem uma deficiência te torna refém do medo e da culpa para sempre. E um lugar que é perigoso, porque talvez o lugar da dor para essas famílias seja mais confortável do que contra os paradigmas sociais. Por quê? Existe também uma estatística que 70% dos homens abandonam as mulheres quando vem o diagnóstico. Mas eu não quero falar isso como um registro, porque eu conheço muitos pais muito bacanas que estão com as esposas e estão ótimos pais. Então, não é porque existe essa estatística que a gente tem que colocar todos os homens ali no mesmo saco. Não. E aí, essa mulher se vê sozinha. E aí, não é só o diagnóstico que ela recebe também uma castração da sua identidade. Por quê? Ela deixou de ser esposa, né? Talvez ela precise sair desse emprego para levar esse filho às terapias. Ela tem que abandonar os sonhos. Ela tem que refazer a parte financeira dela, porque muita coisa ali vai mudar, né? E ela vai ter que se anular. No último lugar do dia dela é que ela vai pensar nela. Essas mulheres, muitas vezes, têm problemas de saúde crônico, desenvolvem doenças crônicas por uma má alimentação, falta de atividade física, falta de um atendimento psicológico, porque elas vivem para esses filhos, né? Então, a maternidade atípica, ela tem um peso muito grande. E, principalmente, às vezes, a rede de apoio dessa mulher é uma rede de apoio falha, tanto pelo governo, quanto por parentes, quanto amigos, né? Na verdade, você deixa de frequentar as festas, porque você fica um pouco envergonhado que seu filho está agindo de uma forma diferente, e a sociedade é cruel, ela te olha, nossa, você não deu educação para seu filho, né? Olha o que ele está fazendo. Então, assim, ela vai criando ali castrações ao longo dessa maternidade, o que é muito ruim. E aí torna essa mulher refém desse maternar, né? E quando a gente trabalha a família, é importante a gente falar que a gente não trata só o paciente, a gente trata a família. Se eu colocar só esse paciente em terapia, o sucesso vai ser bem pouco. Se eu colocar essa família em terapia, o sucesso é muito melhor. Porque, na verdade, essa mulher pode não ter só esse filho com deficiência. Ela pode ter mais 5 filhos, né? E esses 5 filhos vão ficar órfãos de mãe. Essa mãe vai abandonar esses 5 filhos e vai se voltar só para esse? O que vai acontecer nessa casa? Sem problema. Né? E aí a gente, às vezes, pensa só no indivíduo com deficiência e a gente esquece dessa família em torno dele. Então, a gente precisa tratar todo mundo. Isso que você falou vem de encontro ao que a gente está hoje vendo. A gente está passando o mês de Setembro Amarelo, mês de conscientização contra o suicídio. E o que a gente escuta é que muitas mães que estão nessa condição acabam, infelizmente, enveredando por esse lado, né? Trágico, né? E a gente queria saber, o pessoal ouvir o que você, como profissional,
diria para poder a gente tentar minimizar esses impactos e esses acontecimentos? Se há alguma razão comum para o índice ser alto desse. Existe uma pesquisa que fala que o cérebro de uma mãe atípica é comparado a um soldado em guerra. Ou seja, É uma analogia que realmente faz todo sentido. mas quando você está ali em guerra, o seu cérebro está no modo cortisol lá em cima, totalmente alerta, atento, sem você ter nenhum tempo para baixar esse cortisol e relaxar. Não sei se vocês sabem, mas é o cortisol que faz a gente levantar de manhã, né? Aí começa a subir o cortisol para você abrir o olho. Eu sou estressado. Não, é um hormônio que serve para N coisas, mas também ele em excesso, produção em excesso, aí ele te causa malefícios. Mas aí o que que faz? Aí ao longo do dia o cortisol vai baixando, porque você precisa estar alerta para o seu dia. À noite o que que acontece? Ele vai de novo diminuindo para que você descanse. Enfim, o que que eu quero dizer com isso? Que tem um dano muito forte para a forma de pensar dessa mulher, né? Ela está em alerta o tempo todo, prejudica muito as atitudes dela e o comportamento dela. E o que você me perguntou, Setembro Amarelo, eu queria que fosse janeiro, fevereiro, março, abril, porque, na verdade, essas mães, elas precisam de um apoio o ano inteiro. E eu acho que o apoio, depender só da rede de apoio familiar, é você, de certa forma, colocar a culpa em alguém, né? O que deveria de existir, não só em políticas públicas, mas também na rede privada, e algo que seria um sonho é ter um ambiente de tratamento para essas mães. Então, colocar essa mãe com assistência psicológica, ter acesso ao médico psiquiatra, dar uma condição a ela de aprender, talvez, uma nova profissão e ter uma nova fonte de renda. Se ela não pode sair de casa, será que se ela aprender a fazer um bolo no pote e vender, colocar alguém para vender, não vai ajudar na renda dela? Então, a gente olhar para essas pessoas, fazerem com que elas sejam vistas, ouvidas, e dar oportunidade que elas não têm. Então, acho que o segredo é isso, é você tirar ela da invisibilidade e colocar ela num ponto social em que ela exista. Porque a partir do momento que ela se sentir vista, ela volta a se reconhecer como mulher. Porque senão ela some. Porque uma consequência disso aí, dessa situação, é que a pessoa perde a individualidade E a identidade. ganha a invisibilidade. Sim, Né? total. Até mesmo porque a sociedade, como você mencionou agora há pouco, ela é cruel, seja de forma voluntária ou involuntária. Né? A voluntária, quando eventualmente ela imputa determinado tipo de comportamento da criança, há uma falta de educação, falta de limite que a mãe ou o pai, né, a família, né, não venha a dar como se a pessoa quisesse muitas vezes escolher isso. Ou involuntariamente, quando também só se coloca no lugar de, o coitadinho, mas não sabe o que está fazendo, tem que ter, e também não busca compreender as particularidades, né? É preciso que a informação e a empatia, novamente, né, que a gente vem dizendo, fosse cada vez mais difundida. Porque E impressionante a diferença que faz na vida da pessoa quando a sociedade como um todo dá oportunidade. Uhum. E isso não só nessa questão específica, né? A gente já conversa várias vezes aqui, a pessoa que não tem oportunidade, ela acaba enveredando para outros caminhos, né? Se a gente for olhar para a seara social do direito, tem um caminho que a gente sabe trágico para se enveredar quando a sociedade como um todo, eu digo sociedade, tanto o poder público quanto a população no geral, né? Então, essa questão que você falou de dar oportunidade, abrir porta para a mãe que está nessa situação e ter um tipo de rotina diferente, eu acho que isso... Porque ela precisa recalcular a rota, né? Senão ela vai só ali e é loucura. E às vezes são coisas tão simples, às vezes você tem uma vizinha, né, que seja uma mãe atípica, e você fazer uma sopa e um dia levar para ela, olha, fiz uma sopinha pensando em você, né, espero que você goste. Ou se não, você precisa levar a sua casa só para você lavar o seu cabelo,
né? Então são coisas simples. Quando a gente fala também em oferecer ajuda, não é nada que ninguém possa fazer. Esses hábitos simples fortalecem de um grau. Uma atenção que você der já faz tudo. Porque eu não sei se vocês concordam, mas eu vejo muito assim. Talvez, isso eu vou falar em qualquer relacionamento. Talvez seja melhor você permanecer na dor do que você tomar a rédea da sua vida e buscar uma mudança de 360 graus. Porque a dor você já conhece onde dói, como dói Desconhecida. e o que você faz com aquilo. Agora você ter coragem de sair dessa dor é um passo muito gigante. A dor é familiar, né? Sim, e você aprende Você a lidar aprende com a ela. lidar com ela. A gente vê muitas situações assim com alguns casos mesmo que batem aqui no escritório, né? De clientes que buscam muitas vezes a informação, mas não tomam a decisão, Sim, né? Porque justamente aquele status quo ali estabelecido já é mais confortável. é a zona de conforto daquela pessoa. Se você tirar ela dali, ela não existe. E ela na não- verdade é uma zona de desconforto. Sim. Aliás, e a propósito, se você pudesse indicar, como você falou, em atitudes simples, né, que o entorno pode ter. Se você pudesse indicar um hábito simples que um pai ou uma mãe, ou parentes, enfim, alguém bem intencionado, digamos assim, ao entorno dessa criança poderia cultivar diariamente, qual seria? Na verdade, é uma virada de chave da família e da pessoa que está ali naquela situação. Às vezes, você acordar meia hora mais cedo, fazer o seu café, ter um tempo de silêncio só para você ler o que você quer no Instagram, ou pegar um livro, ou ir lá fora no seu quintal e agradecer por estar vivo aquele dia, mas de você fazer alguma coisa por você e não fazer pelo outro. Porque na maternidade atípica, por exemplo, você vive o outro, né? E aí você se anula. E o que as pessoas em torno podem fazer, na verdade? Além de oferecer ajuda, é levar aquela pessoa a entender que ela precisa de ajuda, né? Então, quem está sofrendo não está vendo que está precisando de ajuda. A melhor ajuda que quem está em torno pode fazer é estender a mão e falar assim: vamos, procura um psicólogo, entra na academia, se alimenta direito, né? Vai fazer um passeio, porque senão essa pessoa vive encarcerada dentro do problema. E é muito difícil sair, vocês sabem disso. Ela às vezes não tem nem tempo de reparar que ela precisa tomar uma atitude. E quem tá de fora acho que vê melhor Exato, do que quem tá vivenciando. no problema. Sem dúvida. Por falar em vivenciar e ver de fora, você tem um momento histórico que você gostaria de ter vivido ou presenciado, tá ali assistindo aquilo acontecer? Fora da profissão, eu Aonde você acho que os momentos históricos são tão preocupantes, porque são viradas, né, na sociedade que eu acho que eu não tenho. Não tenho. Não ter também é um Por que que eu não tenho? Porque eu acredito ainda que o indivíduo, ele é único e exclusivo no seu pensar. Então, mesmo que a gente fale, a gente vive numa sociedade com tais paradigmas, você tem o livre-arbítrio de querer seguir ou não. Então, as mulheres foram para a praça, queimaram o sutiã, agora todo mundo está na luta pela mulher. Tá, mas será que eu preciso ser radical ao ponto de querer trazer isso para a minha vida? Então, todo fato histórico, ele traz uma mudança, mas cabe ao indivíduo querer fazer parte daquela mudança ou não. Ninguém obriga o outro a ser uma pessoa do bem, a ser um cara que vai acordar de manhã e vai trabalhar e não vai enveredar para um outro lado. Por que a gente tem famílias, né? As mães criam os mesmos filhos do mesmo jeito numa comunidade. Um vai sair todo dia 4 horas da manhã, vai pegar um ônibus, levar 3 horas para chegar no centro da cidade e vai ser office boy. O outro não, vai escolher outro caminho mais fácil. Então, assim, é um indivíduo. Então, essa revolução que o mundo dá, para mim, não tem sentido nenhum se a gente não analisar aquele ser humano como único. O que ele faz é a escolha dele. Justiça. Justiça. Tem algum livro que todo mundo deveria ler? A Bíblia.
É um livro de uma carga valorativa muito grande, independentemente de a gente entrar em... Por quê? Porque eu acredito assim, além da saúde mental, da saúde física, se você não tiver sua espiritualidade fortificada, você acaba se perdendo pelo mundo. E hoje em dia, todas as instituições estão um pouco falidas, né? Mas é falta também da gente, talvez, se edificar enquanto ser humano. Importante a gente construir um dogma, seja lá qual for, mas Sim, independente de qualquer religião. isso é importante. E agora a pergunta para a gente, digamos assim, finalizar. O que que a Mariana de hoje diria para a Mariana de 15 anos de idade? De 15 anos, nossa. Eu acho que uma coisa que eu aprendi na marra, eu não tive uma adolescência muito normal, porque o meu pai, ele teve um problema de saúde, então, já no final do meu terceiro ano e no início da minha faculdade. Na minha faculdade, eu tinha que estudar à noite para eu tomar conta do meu pai de dia, para minha mãe trabalhar, e aí a gente ia revezando. Então, o que eu aprendi na marra foi que na vida, a gente tem que receber aquilo que é nosso, sem começar a cobrar. Por que que isso está acontecendo comigo? E eu fui e sou uma pessoa muito assim. Eu sempre agradeço, seja no ruim ou no bom, eu sempre agradeço. Hoje, eu tenho que agradecer a Mariana, com 17 anos, que foi quando isso tudo aconteceu, por ela ter tido a coragem de estar ali e segurar isso para ela, né? E não ter fugido ou reclamado. Porque isso me fez ser quem eu sou hoje como uma pessoa forte. Sim. Eu sou resolvedora de problemas. Eu resolvo o meu dos outros, adoro. Eu vou advogado, hein? Adoro. Por quê? Porque eu tenho uma visão muito ampla das coisas. Talvez quando a gente tem uma visão micro, a gente fica tão pegada a uma coisinha assim. E quando você tem uma visão ampla das coisas, você deixa a sua vida fluir. E se eu não tivesse, talvez, essa experiência na adolescência, talvez hoje eu fosse uma pessoa chatíssima. É que a gente também enveredar esforço para aquilo que a gente não controla, Uhum. é concentrar no que a gente pode controlar. No que não pode, tem que deixar. Por outro lado, aquilo que vem, né, como uma missão pra gente, mas que a gente consegue dar conta, é o que nos fortalece. Sim, a dor fortalece muito, né? Quando você pega a dor e leva isso como aprendizado, fortalece muito e te traz um lado humano muito grande também. É quem dera só a alegria fosse pedagógica, né? Mas não é assim que é a vida. Felizmente, eles Vai ser. Não é? Léo, você está satisfeito com o bate-papo? Estou demais. Você está Pro Max. perfeito. Mariana, muito obrigado por você ter aceito o convite para bater esse papo com a gente. Obrigado pela sua gentileza, por ter compartilhado tantas informações sem reservas de conhecimento aqui de um tema que é muito abrangente, que daria vários episódios, né, da gente poder abordar, mas que sempre é bom a gente falar. Obrigado. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade e qualquer coisa pode chamar que eu volto. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, obrigada. Muito obrigado, Mariana. Obrigado a você que nos acompanha. Fique de olho nos próximos episódios, nas próximas mentes legais que passam por aqui. Inscreva-se no nosso canal e acompanhe quem vem aí bater um papo com a gente nos próximos episódios. Fique com Deus. Um forte abraço.